Beleza, pessoal, então tá. Então vou começar a aula de hoje, que na verdade é a última aula teórica antes de vocês finalizarem o trabalho de vocês, não é? O trabalho final da disciplina. Eu vou falar um pouco sobre indicadores, né? Quero começar perguntando se vocês tiveram dúvidas na hora de fazer análise PESTEL. Eu não corrigi ainda a análise horizontal e vertical de pôr a nota ali, mas um monte de gente já tinha me enviado antes para saber se estava fazendo direito, então, no geral, eu já corrigi todo mundo que tinha feito alguma coisa errada. Ela não é difícil, assim, e no geral, se tem algum erro, foi só mesmo de puxar, às vezes, a informação ali no próprio Excel, e isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, viu? Às vezes vocês puxam do campo errado, sabe? É a coisa que mais acontece, assim, tipo, puxa uns números para cima, uns números para baixo, erra um sinal, são os maiores erros que acontecem na hora de fazer análises que são em Excel. Mas perguntar se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês entenderam para que serve fazer essas duas análises, análise PESTEL e análise horizontal e vertical. Alguém? Vou falar. Foi meio difícil. Fala, Lua, pode falar. O Lua fez a análise vertical e horizontal toda direitinha, Lua. Boa Não noite. tem nenhum. Da PESTEL, né? Que a vertical e horizontal era anterior ainda, né? A última foi a PESTEL. A PESTEL eu achei bem interessante, assim, porque, na verdade, são comentários, né, sobre o cenário, daí tem ali o econômico, social e várias coisas, assim, que, na verdade, quando a gente observa uma empresa, até eu estava comentando com, não sei se alguém aqui foi na viagem de sábado lá para aquela faculdade Dom Meneghetti, Alberto. Não esqueci o nome da universidade. Que nós fomos com a Chayane. Daí eu estava conversando com a Chay falando exatamente isso, que algumas coisas que a gente observa, assim, das empresas, que na verdade eles são bem, assim, desligados, não são atentos a alguns pontos, assim, sabe? Então, por exemplo, se é um investidor, claro que ele não é o caso da faculdade, né? Mas se fosse um investidor, por exemplo, fosse observar vários detalhes, assim, fosse fazer essa análise PESTEL da universidade, talvez ficasse, sabe, meio em dúvida, porque na verdade tem algumas coisas assim que não ficaram bem, pelo menos para mim, assim, não ficaram bem esclarecidos. Até comentei com a Chay sobre isso. E eu achei bem interessante, porque quando eu fui fazer a do Nubank, que o meu é o Nubank, né? O Nubank, por ser uma instituição financeira, ele tem várias coisas assim que repercutem no processo dele, sabe? Desde questão da economia, né? Da alta e da baixa dos juros, inadimplência, taxa Selic, mercado externo, daí tudo ali eu coloquei sobre a guerra na Ucrânia, que impactou, questão da pandemia, inadimplência por causa da pandemia, quebradeira de empresa por causa da pandemia, que impacta, no caso, no balanço deles, porque, na verdade, vai para prejuízo, vai para perdas, né, se eles não recuperam os valores, principalmente ali de cartão de crédito, que é o foco deles, né, no cartão. E daí também questões ali ambientais, os impactos ambientais, das estratégias que eles utilizam para minimizar o impacto de emissão de carbono, com a emissão dos cartões de crédito, o formato das comunicações deles, que, claro que a gente sabe que atualmente está tudo eletrônico, né? Mas tem muita empresa que ainda é adepta do papel, né? Tudo é cartinha, envelopezinho, aí vai fazer não sei o que, um papel aqui, um papel ali, quando vê, vira em papel, né? Então eles têm toda essa política, assim, pelo que eu pude captar ali, né, do site deles, eles têm toda essa política. A questão do que é mais do desenvolvimento enquanto empresa, assim, do apoio à sociedade, enfim, dos projetos sociais que eles têm de ajudar, não, de desenvolver, no caso, através de turmas de jovens aprendizes, de terceira idade, de admitir esse pessoal, a responsabilidade social deles também. Eu achei bem legal, assim, essa análise PESTEL. Na verdade, eu nem sabia, nem conhecia, nem sabia que isso daí pudesse ser analisado assim, num aspecto de balanço, sabe? De analisar uma empresa sobre aspecto de balanço. Mas daí depois que a gente vai fazendo, que eu fui fazendo assim, que eu fui ligando uma coisa com a outra e que eu fui percebendo que realmente tem tudo a ver, né? Porque na verdade o investidor, claro que a gente está meio que brincando de investidor, né? Porque a gente está fazendo análise ali, mas tipo digamos uma consultoria, né? Que vá prestar assessoria ou uma consultoria para algum investidor, tipo
Elon Musk, o cara não vai, tipo, botar o dinheiro dele num lugar onde é incerto, né, e não sabido. Ele vai procurar se reforçar de esclarecer de todas as formas. Então, acho que isso daí é importante, sabe? Como eu disse, assim, a gente meio que brincou de fazer uma análise ali, né, porque a gente já tá aprendendo. Mas, tipo, quero dizer que eu achei super interessante pelo fato de que realmente quando a pessoa for fazer esse tipo de investimento, seja como consultor ou até se for a própria pessoa que ela faça essas análises. Tem muita gente que a gente sabe que brinca de investir em bolsa e Petrobras e não sei o quê, não sei o quê. Claro, né, também vai do conhecimento de cada um, mas mais, digamos assim, um ponto positivo para a gente, na hora que for fazer esses tipos de investimentos, essas coisas, ficar atento. Que quem vai dizer, né, que um vírus imperceptível ia fazer o que fez com o mundo em tão pouco tempo, assim, de mudar toda a estrutura econômica, mudar um monte de coisas. Então ninguém imaginava, assim, que há 3 anos atrás, que de repente tu ia ter um negócio que tu não ia poder abrir as portas, simplesmente porque tem um vírus que tu não enxerga. E daí faz a reflexão, assim, também de várias coisas, né? Do tipo, uma guerra, né? Ninguém está livre de uma guerra e dos impactos que ela causa, de distribuição, de logística, né? De todas as barreiras econômicas que eles colocaram lá na Rússia, que impactou em outros países, porque querendo ou não, todo mundo fornece alguma coisa para a Rússia ou compra alguma coisa da Rússia, e isso pode ser com qualquer país, podia ser com os Estados Unidos, né? Podia ser com o Brasil. Então, eu acho que é assim, um modo muito, tipo, interessante de fazer uma análise da empresa sobre esse ponto. Essa análise eu achei bem legal. Na verdade, foi a que eu mais gostei. Por isso que eu estou falando bastante. Eu gosto dos números assim, mas é que tem algumas coisas de números que é um pouco complicado, tipo da outra análise vertical e horizontal. Eu fiz ali, tentei fazer, mas é um pouco complicado porque, querendo ou não, a gente não está dentro da empresa, assim, a gente não sabe os detalhes, né? Todos, a gente pega meio que um geralzão, assim, né? É mais ou menos como chegar no casamento só pro jantar, tu não sabe nem quem é os noivos, então aí fica mais complicado. Mas olhando a empresa assim sobre a análise da Pestel e correlacionando com todas as áreas, eu achei bem legal, bem interessante, assim, sabe? Inclusive algumas coisas assim que a gente tinha falado em outras aulas, das ações do Nubank, né? Do por que tinha lucro, por que não tinha lucro, tudo isso foi meio que se encaixando, assim. Então, o próprio fato de eu ter que pesquisar ali para saber os acontecimentos deles, enfim, e do cenário econômico foi. Depois até saiu uma notícia ali que bombou nas redes e tal, que os diretores do Nubank ganhavam 800 milhões, não sei o que, e aí surgiu essa pergunta de investidores, por que eles não estavam distribuindo dinheiro. Só que aí eu já tinha mandado meu trabalho e não deu tempo. Fica para as conclusões. É isso. Eu não sei se o Luciano queria falar alguma coisa. Boa noite, professora. Não, só complementar um pouco o que o Luan falou ali, assim, ó, e dar a minha visão, assim, das análises também. Eu acredito, assim, que tanto a horizontal e vertical e a Pestel, ela tem um significado diferente, assim, digamos, um objetivo diferente, né? Porque a horizontal e vertical eu enxergo, assim, que é para te ter uma prévia, assim, da verdadeira situação que está a empresa. De maneira grotesca até, digamos assim, né? Mas, assim, tu tem uma ideia de como está a empresa. Só que a Pestel, o grande objetivo da Pestel, na verdade, é para te fazer planejamento estratégico, né? É para te ver para frente, né? Essa que é a realidade. É analisar assim se tu vai investir, não vai investir, qual é o assim, ó, tu fazer a análise do que tu vai fazer com a tua empresa para frente, baseado nos fatores que a gente está vendo pelos meios de comunicação, né? Pela economia, pela assim, ó, todos os fatores ali que a gente analisa. Então é basicamente uma análise estratégica, essa é a minha visão, assim, né? Só para colocar assim, complementar ali o que o Lua estava falando. Então, no geral, eu deixava sempre a análise Pestel para o final, porque é bem isso, assim, ela dá esse geralzão, assim, né? Porque a gente está falando aí de análise de balanço, e aí uma coisa que o Lua falou ali que é muito importante, é assim, a gente tem a impressão, né, quando está vendo os números, que é só uma parte, não é só uma impressão, é verdade, porque a gente está vendo os resultados já que a empresa quer mostrar, né, o que ela quer mostrar lá dentro do balanço, né, então alguns cálculos de índice, por exemplo, a gente nem consegue fazer, porque a gente não tem ali dentro do fluxo de caixa quanto cada por exemplo, às vezes a empresa coloca, mas no geral não, quanto cada um dos produtos vendeu,
essa informação às vezes não está explícita ali, a gente sabe que a empresa está vendendo, mas qual é o produto principal, né? Qual o aplicativo, ou seja lá o que ela vende, que vende mais, não é? E a análise Pestel, ela é uma análise de conjuntura, né? Porque então ela vai falar da conjuntura política, né? Da política quem é que está governando, que diferença que faz, porque as pessoas às vezes ligam para a política como se a política fosse fundamentalmente baseada em questões sociais, mas ela organiza toda a gestão econômica do país, né, de todas as formas. Então, assim, a economia é conectada a ela, a legislação, né, para onde vão os investimentos, para onde não vão, como é que vai gerir os bancos, tudo isso impacta. Por isso é tão importante, por exemplo, ler plano de governo, que é uma coisa que as pessoas nunca fazem, mas é super importante ler, né? Então, assim, ter esse costume de verificar para onde é que vai, para depois não dizer, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Não, você sabia, porque ele estava dando indícios lá, quando fazia o plano de governo, do que ele ia fazer no futuro, nos próximos 4 anos. Quando a gente escolhe, a gente tenta fazer isso. A análise política é muito importante, né? A análise legal, lá o L da Pestel, é muito importante, porque tu tem que saber se tem projetos de lei que impactam diretamente no setor que você está trabalhando, porque pode ter lá um cara fazendo uma lei para aumentar 70%, estou exagerando, algum imposto que você paga, e aí pronto, teu lucro vai totalmente despencar nos próximos 5 anos, e ou você sai dessa área, ou você de alguma forma tenta se acertar, né, para continuar trabalhando ali. Então, assim como o Luan, eu gosto bastante, assim, da análise Pestel, e o Luciano tem razão, ela é super importante para a gestão estratégica, e ela é super importante também para a abertura de empresa. Se vocês pensam em abrir mesmo que uma micro ou pequena empresa, né, vocês pensam assim, eu quero abrir uma empresa e tal, sentem e façam uma análise Pestel, porque ela é muito completa no sentido de mostrar tudo aquilo que a gente precisa, saber de informações. Não sei se vocês souberam essa semana, mas muita gente vem comentando que a gente está muito cedo, né? Porque falavam numa bolha tecnológica, né? Não sei se vocês sabiam disso. Final do ano passado, né? Veja, essas revistas falavam que fintechs e a área de tecnologia ia acabar sofrendo com uma bolha, que é assim, abertura de muitas empresas do setor tecnológico, absorver muitos profissionais e não dar o retorno para os investidores. Essa semana, ontem, ao longo dessa semana, uma dessas fintechs, que é uma dos unicórnios que eles falam, que é a Vtex, demitiu 200 funcionários. A Vtex, que trabalha numa plataforma de tecnologia, onde muitas empresas jogaram os seus sites, né, para funcionar, sites de compras. É a maior plataforma de compras, né, tipo, qualquer empresa que passou a fazer compras, aí pensem que todas as grandes empresas passaram a fazer compras no período de pandemia, porque as pessoas começaram a procurar compras via internet. Todas podem procurar aí, 99% das empresas que vendem qualquer tipo de produto ou serviço conhecido tem plataformas de vendas, e a Vtex é uma das maiores da área de tecnologia que faz isso. Ela demitiu 200 funcionários, porque ela não estava dando lucro, porque ela não estava distribuindo. E aí eles falam de bolha tecnológica. Como é que isso é importante? Por que isso é importante? Cara, isso é importante para todas as empresas. Por exemplo, exemplificando assim de forma bem simples, eu falei para vocês, ou eu discuti, não sei se foi em estágio, se foi com vocês, as questões da Balduco, né? Que o Paulo, meu namorado, é gerente, líder técnico de uma empresa que trabalha para a Balduco. Então, eles estão fazendo adequações ao site, inclusive a Vtex está envolvida nisso, porque ele vai, durante essa semana, por exemplo, transpor o site para a Vtex. E uma coisa super impressionante deles é que eles criaram as próprias plataformas de venda, mas eles não conseguem vender. O sistema é um caos, né? Aí, por exemplo, eu testei lá fazer uma compra, leva 55 dias para chegar aqui, o frete custa mais do que as 5 bolachas que eu quero comprar, é um absurdo, assim, é um caos, né? E aí você pensa, porra, uma baita empresa, cara, a Balduco, como assim? Né? Todo mundo conhece, minha avó conhece, minha bisavó conhece, não está conseguindo fazer vendas via internet. Então, assim, às vezes o que falta para as empresas é essa análise, né, mesmo da sua própria capacidade, daquilo que ela vem fazendo e se ela devia estar se metendo nesse mercado ou não. Né? É uma das coisas que a gente pensa assim, porque, por exemplo, quando eu olho lá, eu falei, não sei se eu já falei isso, senão eu tô repetindo, site da Balduco, site da Americanas, eu vou comprar no site da Americanas, porque o da Balduco o frete é mais caro, eu não consigo
fechar o pedido é horrível, e o da Americanas eu já conheço, porque eu já fazia isso antes da pandemia, né? Não tentou depois. Mas a análise Pestel, ela ajuda a empresa a fazer isso. E se vocês pensam assim, as grandes empresas pensam isso, não é assim que funciona, não. Às vezes elas não pensam nisso, porque elas já estão aí há 100 anos fazendo produtos, né? Elas estão há 100 anos contratando pessoas e às vezes elas não se dão conta de olhar para dentro delas e fazer esse tipo de análise. A análise que vocês aprenderam a fazer nessa disciplina, se vocês aplicam em qualquer empresa, assim, grande empresa, pode ser assustadora, assim, a resposta que vocês têm com relação a isso, no sentido de perceber que a empresa não fazia a menor ideia de que estava acontecendo com ela, né? E mesmo grandes gerentes, o que falta às vezes é eles saberem isso, é a informação chegar até lá. É uma coisa que eu costumo falar, assim, que é muito importante. No setor público, esse é um baita de um problema. É um problema gigantesco, a informação ela simplesmente não circula, você não sabe o que as coisas estão, o que está acontecendo, e aí você não sabe onde é que você tem pessoas capazes para resolver problemas dentro do próprio estado, porque não tem informação. E é muito bizarro isso, porque tem sistemas de informação, né? A ideia é criar sistemas de informação que dê informação. Para que eu estou dizendo isso? Porque hoje, como eu estava pesquisando essas questões relacionadas à inovação também, antes de falar de indicadores, eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, porque eu achei, né, ganhou lá alguns prêmios de inovação e tal, 2 sistemas feitos, o CIMI e o DataVida, que são mineiros, tá, que são de informação, e eles dão informações relacionadas à economia, e eu pensei, cara, todo o estado devia ter esse sistema, devia ser obrigatório, que é isso aqui, ó, o CIMI, vocês estão vendo? Então, por que está aparecendo? O CIMI, que é uma base de dados, tá? De startups lá de Minas Gerais. Então, o que tem ali? Você vai ali e acha o cadastro de todos os sistemas de inovação, tudo que elas estão fazendo, você tem um monte de notícias de onde é que elas estão investindo, tudo. E você tem um monte de informação relacionada a isso, no CIMI. E aí a parceria da Universidade Federal de Minas, do Instituto Federal, de todos os técnicos de lá, da Universidade Estadual de Minas. Então, todo mundo se juntou para criar um grande sistema de informação para que novas empresas conseguissem acessar, né? E aí, dentro desse sistema, um deles que eles organizaram é esse DataVida, que é o que eu estou mostrando agora, que é uma plataforma de visualização de dados sociais e econômicos, totalmente livre e aberta. Então, assim, você é empreendedor, você pode clicar ali e você pode ver, assim, o perfil econômico e oportunidades de negócio de cada região de Minas Gerais. O que tem lá, né? O que economicamente tem? Cara, isso pra gente... pesquisem vocês que estão fazendo o TCC. Tentem ir lá na SMIC, na Secretaria de Comércio de Cachoeira do Sul, perguntar dados relacionados a quantas empresas tem de cada setor, ou quais são os agentes de desenvolvimento, né? O que funciona na cidade, quem que forma. A gente não tem essas informações, e dados são as coisas mais importantes, mais essenciais, assim, para a gente fazer qualquer tipo de análise relacionada a setor dentro, não só dentro de gestão pública, né, mas também dentro das empresas, para entender. Então, assim, eu achei fantástico. Eu desconhecia o DataViva, eu conhecia o CIMI, o sistema, porque todo mundo fala do Sistema Mineiro de Inovação, mas eu não conhecia o DataViva, né, que tem bancos de dados de ocupações, atividades econômicas, produtos, parceiros, universidades, tem tudo ali. Tem, tipo, cada universidade, quais as áreas que essas universidades formam, como é que é o currículo, né? Todas as parcerias, universidade estão ali, o que essas parcerias estão gerando. É um sistema de informação para você entender o que esse estado está fazendo. E aí eu fiquei muito me perguntando assim de, caramba, por que a gente não tem isso de uma forma mais decente dentro dos estados e dentro de um município? É como se a informação fosse alguma coisa de total privilégio de algumas pessoas e não pudesse ser repassada, né? Então, assim, enfim, fica para reflexão nossa, assim, é uma das coisas que eu tenho, que eu vou falar, inclusive lá para setores de dentro do governo, inclusive, porque é para um GT para dentro do governo, mas para reforçar a importância deles criarem esses sistemas, né? E a importância de circular essas informações para que as pessoas entendam
exatamente assim onde é que elas estão, né? Por exemplo, você pensa assim, isso não faz muito sentido para mim, assim, que trabalho em determinada área. Não faz, para você saber, por exemplo, eu quero me especializar em tal área, eu quero morar num outro lugar dentro do país. Se a gente tem um sistema que fala, tal região é forte nisso, é forte naquilo, a gente só sabe de falar, né, de experiência de vida, a gente não tem mapas que mostrem isso. Então, enfim, são questões importantes, assim, que não aparecem. Agora, puxando para a última parte da nossa aula, que eu estou mostrando aqui já, de análise de balanço, eu vou trabalhar os índices. Algum pessoal disse assim, foi um pouco difícil fazer análise vertical e análise horizontal. Aí eu digo para vocês o seguinte, que análise vertical e horizontal é provavelmente a parte mais difícil, porque os indicadores financeiros, eles são muito mais fáceis de fazer, porque eles vão pegar dados prontos dentro do balanço do DRE de vocês. Sempre, no geral, quem tem um pouco mais de dificuldade de fazer é o pessoal lá que resolveu fazer a análise do Grêmio, né? Porque aí é um pouco mais difícil de catar os dados mesmo. Aí me chama para verificar que dado você pega para os indicadores, mas é isso. Tem um monte de indicadores, tá? De tipos de indicadores. Já vou falar aqui de indicadores financeiros. Vocês já conhecem porque fizeram gestão financeira. Quem não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Espera aí, que eu vou abrir. O ruim, né, das pessoas entrarem depois é isso, que eu tenho que ficar indo e voltando na aula. Deixa eu voltar aqui. Então, indicadores financeiros, tá? Os indicadores financeiros para a empresa, eles são ferramentas importantes para a análise da empresa. Vou botar aqui. E compreender esses indicadores financeiros é essencial para a avaliação de qualquer desempenho corporativo. Vocês vão ver aqui que... Peraí que eu já vou ler. Boa noite, Andresa, tudo bem? Vocês vão ver o seguinte, que eu não coloquei todos os indicadores financeiros para vocês calcularem, até porque vários indicadores financeiros, a gente só consegue calcular se a gente tem mais informações do DRE, do demonstrativo de resultado de exercício, e nem todas as empresas abrem o DRE assim para que a gente veja todo ele. Então, por isso eu não coloquei. Então, assim, vocês conhecem o que são indicadores financeiros, porque vocês tiveram gestão financeira. Compreender esses demonstrativos, então, é importante para avaliar desempenho corporativo. Aí vamos pensar lá que vocês começaram olhando balanço e DRE da empresa que vocês escolheram, que vocês fizeram uma análise primeiro visual, fizeram uma análise de revistas, jornais, enfim, e verificaram o que se dizia sobre eles. Depois vocês fizeram uma análise vertical e horizontal de balanço, que ela é um pouco mais pautada mesmo em mostrar de um ano para outro o quanto cada parcela do balanço e do DRE aumentou ou diminuiu com relação ao ano anterior, e no total também o quanto aumentou ou diminuiu, né? É uma análise bem percentual, assim, relacionada a aumentos e diminuições, e eles, claro, quando você tem um número, aquele número não é só um número, né? Quando você vai lá e olha que o ativo ou que uma conta do ativo aumentou 20%, significa, muito provavelmente, que bens da empresa aumentaram, ou seja, de alguma forma ela ganhou mais dinheiro. Da mesma forma em que se você tem um aumento de 20% de qualquer conta de passivo, né, que são as obrigações, você vai ter lá a possibilidade de ter aumentado de você ter alguma conta extra para pagar, um financiamento extra, né, alguma dívida. Então, assim, não são apenas números, mas eles, quando analisados em conjunto, dão uma ideia boa de como é que é a saúde financeira da empresa. Os indicadores financeiros, eles fazem isso também, né? Então, eles são métricas que fornecem informações auxiliares à análise da performance organizacional. Eles são oriundos de dados obtidos nos demonstrativos de resultados de negócios e eles são fundamentais para tomar decisão. Então, eles existem para passar para qualquer gestor ou para qualquer pessoa interessada dentro da empresa as informações que elas precisam para negociar. A gente tem 5 categorias. Eu vou passar bem rápido, e eu fiz essa introdução só para o pessoal que não fez gestão financeira, porque quem fez gestão financeira viu cada um deles separado, que são os indicadores de liquidez, que vão avaliar a capacidade de cumprir as obrigações a curto prazo, os indicadores de estrutura de capital e endividamento, que vão avaliar o nível da dívida a longo prazo,
Os de lucratividade e rentabilidade, que mensuram o lucro da empresa com relação ao patrimônio. Indicadores de valor de mercado, que vão avaliar o valor da empresa em função do preço da ação. E indicadores de atividade, que vão medir o período de conversão dessas contas de vendas, entradas e saídas. Então, coisas que eu não pedi, né? Por exemplo, os indicadores de valor de mercado, né? Em função de preço de ação, porque nem todas as empresas que vocês escolheram, elas têm balanço DRE publicados, mas elas não estão na Bolsa de Valores, então não tem como verificar indicadores de valor de mercado. Mas alguns de lucratividade e estrutura de capital eu pedi. E aí tem aqui algumas vantagens de se trabalhar com indicadores financeiros, né? 4 que são as principais. Quando você tem uma ideia do que está acontecendo dentro da empresa, você pode prever problemas ou mudanças que podem ser implementadas. Eu já adianto o seguinte, por exemplo, quando eu mencionei ali essa empresa, esse unicórnio aí da área de tecnologia, a Vetex, que demitiu 200 funcionários, quando você vê assim que a empresa demitiu 200 pessoas, 400 pessoas, isso é uma incrível prova de má gestão, porque é uma empresa da área de tecnologia, então ela tinha um monte de gente que estava trabalhando lá dentro dos sistemas que ela vende. Quando ela está demitindo esse monte de gente, ela está dizendo que ela não se organizou, né, para provar, enfim, que ela era uma empresa que poderia se investir, né, se investir dinheiro nela. Eu sempre vejo dessa forma, assim, eu vejo com péssimos olhos empresas que demitem muitos funcionários da noite para o dia com a função de, não, a gente tem que reestruturar e esses salários são importantes para a gente redistribuir lucro e tal. Para mim parece uma desorganização gigante da empresa, né, porque ela devia ter previsto que isso ia acontecer e ela devia ter contratado, então, de uma forma orgânica, assim, mais adequada os funcionários, e não desse jeito, eu acho. Então, ali, questões relacionadas ao melhor direcionamento no sentido de atingir os objetivos, aí os indicadores têm a ver com definir as estratégias da empresa, né? Se você vai lá, olha teus indicadores e está tudo muito ruim, a empresa está indo muito mal, você precisa definir estratégia, mesmo que essa estratégia seja de sobrevivência, né? Lembrando lá de gestão estratégica. Rotina de melhora contínua, com resultados positivos e diferencial competitivo, então, assim, de forma continuada, se você verifica esses indicadores sempre, né, todo trimestre dentro da empresa, tu consegue ter um acompanhamento muito mais próximo do que está acontecendo dentro da tua empresa. E, além disso, tu consegue prever, né, situações financeiras complicadas. Claro que não consegue prever questões como uma pandemia, mudança total de cenário, mas isso prevê outras questões que também são importantes. Falar nisso agora, assim, me veio essa questão, né, relacionada à pandemia. No início da pandemia, né, toda a discussão foi, esses últimos 2 anos, assim, de pandemia, foi o quanto os negócios online cresceram. E uma das coisas que eu venho chamando atenção, assim, é o quanto a volta para os negócios presenciais ou para as atividades presenciais, ela vai se dar muito mais rápido do que se imaginava. Embora o crescimento das vendas online, das pessoas procurando produtos de forma online, é uma constante, assim, né? Diz que vai continuar, porque muitas pessoas preferem, enfim, esse tipo de forma de negociação. Mas tem uma contracorrente, digamos assim, de pessoas que se preocupam muito com, mas aí eu não vou comprar coisas esqueci o nome dos sites lá que vem da China, que tem todo, porque eu quero comprar produtos que são fabricados aqui, eu quero que o dinheiro fique aqui, eu quero ajudar as pessoas que produzem daqui e tal, então eu vou diminuir meu consumo e vou comprar produtos que têm uma maior consciência social, digamos assim. Então, tem uma contracorrente relacionada a isso. Nunca foi grande, né? Como nunca foi nenhuma contracorrente, nem ambiental, nenhuma delas. Mas você vê elas acontecendo. E aí você vê se as empresas, será que elas se preparam para que isso aconteça, né? Dentro dos setores delas? Porque, às vezes, o setor que você está trabalhando é um setor desses, que é impactado por atitudes ou mudanças de consumo que, às vezes, são pautadas até por influenciadores, né? Influenciadores pautam muito consumo na atualidade. E aí
se porventura começar uma rotina de influenciadores trabalhar em questões de anticonsumo, digamos assim, aí como é que as pessoas vão lidar com isso? Então, para prever essas questões, é importante que a empresa tenha lá os seus indicadores bem direitinho, né? Não é só a questão de entender quais são os produtos que eu vendo, quais os serviços e quais os serviços que mais lucram ou menos lucram, mas também entender onde é que eles, destes produtos ou serviços que eu vendo, quais seriam os mais impactados por mudanças e tentar enxergar que tipo de mudança poderia acontecer no contexto mesmo global, né? Que mudança que podia impactar minha comunidade. Olho lá, por exemplo, o trabalho do Luan. Quando eu penso assim, a Luan está fazendo sobre o Nubank, né? Quem é que usa Nubank? Porque, assim, meu pai, por exemplo, tem conta no Banco do Brasil, né? E é um senhor, aí ele tem uma dificuldade tremenda de convencer ele a não sair de bancos públicos já, porque para eles, né, pessoa lá de 60, 70 anos, bancos públicos são, né, bancos que se pode confiar para deixar dinheiro, enquanto bancos privados, eles viram, sei lá, e a falência, dá um monte de outros problemas. Já a nossa geração, a geração não minha até, porque a minha geração aí já está com 40 anos de idade quase, mas a geração de 20 anos de idade, para eles é muito tranquilo pegar dinheiro e pôr lá em Nubank, em todos os outros bancos que são online hoje em dia, inclusive o Banco do Brasil que tem online. Mas essas pessoas são as pessoas que têm a maior quantidade de grana, digamos assim, para fazer os grandes investimentos desse banco. Como é que esse banco lida, né, com o público que ele tem e o quanto mudanças impactam? Por exemplo, essas pessoas que serão demitidas dessas fintechs, são empresas unicórnios, enfim, se a bolha estourar ao longo desse ano, né? Podem ser, sei lá, 5 mil pessoas, 20 mil pessoas. O quanto a totalidade delas não é mais provável que tenha contas no Nubank do que no Banco do Brasil, né? E o que vai acontecer com o Nubank no sentido de, eles não vão pagar, sei lá, empréstimo, financiamento, ou seja lá o que eles fizeram dentro do banco, né? Então, eles precisam conhecer o consumidor deles para entender isso. Primeiro indicador que vocês vão ter que calcular, bem simples, é o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo vai apresentar como é que a empresa é rentável em relação ao seu total de ativos. Se o escritório é eficiente a utilizar ativos para gerar ganhos, por exemplo, é a capacidade que esse retorno sobre o ativo mede. O cálculo ele é absurdamente simples. Vocês vão lá pegar o lucro operacional, né? Lembrando que tem lá tem o lucro relacionado às operações, é isso que vocês vão pegar, ao que a empresa faz, e o lucro financeiro, que ela separa, né, de operações financeiras, então esse sai fora. É só o lucro relacionado à atividade fim da empresa, e dividir pelo valor do ativo total, é só isso. Este é o retorno sobre o ativo. Então, o que dá que valor dá qual resposta? Ele vai me dizer o quanto do meu total de ativo eu tenho de retorno para aquilo que a minha empresa produz, né? Estava tentando pensar aqui, eu não vou abrir o do Nubank para pegar lucro operacional, porque no caso dele todo o lucro é relacionado às atividades, acho que sim, né? E dividido pelo ativo total. Ele vai dizer se está dando retorno para o teu ativo, né? Quanto maior esse número, melhor. E aí tem ali que o lucro operacional é encontrado no DRE e o valor do ativo é encontrado no balanço. Todos os índices que vocês vão calcular aqui, eles estão, a base deles está dentro do DRE e do balanço. Todos os índices que não estavam dentro do DRE e do balanço, eu retirei daqui da minha lista de índices, enfim, para vocês efetuarem o cálculo. Retorno sobre o patrimônio, mesma coisa, né? Ele vai medir a capacidade do negócio do cliente em agregar valor a ele mesmo com os seus próprios recursos. Então, assim, o patrimônio líquido, o que é? Tá lá, é aquele valor que está lá dentro do balanço patrimonial. O total do patrimônio líquido tem lá dentro o quê? O valor que, a parcela de valor que é patrimônio dos sócios e a parcela de valor que você pode ter, enfim,
colocado, tido como lucro de anos anteriores, né, reservas. O quanto o teu lucro, o quanto o teu patrimônio líquido está rendendo para lucro, o quanto ele está dando de retorno, digamos assim, é uma rentabilidade do capital próprio que foi investido na empresa. Se eu investir na minha empresa como sócio, enfim, o quanto ele está me dando de retorno, né? E o cálculo também é simples, é o valor do lucro líquido, que está lá dentro do DRE também, dividido pelo valor do patrimônio líquido, vezes 100 só para dar o valor em percentual. É o retorno sobre o patrimônio que eu investi do lucro que eu tive. Eu tive tanto de lucro, qual é o retorno dele sobre o patrimônio líquido? A participação de capital de terceiros. Participação de capital de terceiros, ele vai demonstrar a dependência do negócio da empresa com relação a recursos externos, né? Porque você pode ter lá, então, dentro do teu passivo, você tem o passivo circulante e o passivo não circulante. E dentro do passivo não circulante... Alguém quer falar? Não? Tá. Vou voltar. A participação de capital de terceiros vai mostrar o quanto outros capitais que não são relacionados ao próprio patrimônio dos sócios está impactando dentro da minha empresa. Então, no total do passivo, a gente tem lá passivo circulante e passivo não circulante, né? E patrimônio líquido, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido sempre. Então, para verificar a participação de capital de terceiros, o que a gente faz? A gente vai dividir o valor do passivo circulante, do passivo não circulante, pelo valor do patrimônio líquido. Esse é considerado um índice de endividamento, né? Porque ele vai servir para demonstrar a situação financeira da empresa. Ele também pode ser analisado com relação à comparação a médias de outras empresas do segmento. Então, por exemplo, você pode pegar lá o Nubank e verificar o índice ou a participação de capital de terceiros dentro do Nubank e comparar com outros bancos, tipo o Banco do Brasil, né? Qual é o total do passivo circulante e não circulante dividido pelo valor do patrimônio líquido, para verificar qual a parcela de participação de capital de outros dentro do capital da empresa. Quanto maior esse número, aí vejam o seguinte, quanto maior a participação de capital de outras pessoas, o que significa? Significa que eu estou mais endividado, porque eu tenho uma parcela maior de dinheiro que não é patrimônio da empresa, não é meu patrimônio, né? Então, o meu índice de endividamento é maior. Não é bom isso. É esse resultado que o índice de participação de capital de terceiros dá. É para eu verificar exatamente lá dentro do meu balanço o quanto eu estou necessitando de outro capital para funcionar. Quando a gente é uma empresa que faz muito financiamento ou muito empréstimo, o passivo circulante ou não circulante, ele é bem alto, a gente tem muitas dívidas, né? E às vezes o patrimônio líquido ele é bem pequeno e o índice de endividamento é gigantesco. Esse é um dos índices que o governo mais usa. Na verdade, acho que é o primeiro, é um dos 3 primeiros que eles usam na hora de aportar recursos. Quando as empresas vão lá e pedem recursos para o governo, esse é um dos 3 principais índices que elas olham, porque quanto maior o teu patrimônio líquido, maior garantias tem a empresa de que se você não cumprir com o serviço, enfim, ela pode resgatar esse patrimônio. Porque o patrimônio líquido da empresa é o aporte de capital que os sócios dão para abrir a empresa e a garantia que eles dão para o funcionamento dela. Se o patrimônio líquido é muito pequeno de uma empresa e ela vai à falência, né, o máximo que você pode resgatar para pagar, enfim, dívidas é o valor aportado ali pelos sócios, que seja em prédios, enfim, o que for. Então, quanto maior a participação de capital de outros dentro de uma organização, mais ela está endividada, mais ela precisa de outro tipo de aporte para funcionar.
índice geral de endividamento. O índice geral de endividamento vai verificar o comprometimento dos ativos da empresa para financiar o capital de terceiros. E o cálculo vai se basear, então, em balanço empresarial. O cálculo ali do índice de endividamento geral, que é capital de terceiros dividido por ativos, capital de terceiros, que é o que a gente calculou ali anteriormente, tá? Porque aí você vai ver o seguinte, vai ver dentro do balanço, dentro do balanço patrimonial, o passivo circulante mais o passivo não o passivo longo prazo. Cada empresa eu sei que tem um nome diferente, aí às vezes vocês ficam anotando, né, para ver as fórmulas, mas olhem lá dentro do lado esquerdo, o que é passivo, né, tem a ver com capital de terceiros aportados dentro de uma organização. Se você divide ele pelo total de ativos, você vai ter o índice geral, então, de endividamento. Né? E quanto menor esse índice, menor a empresa é dependente, ou o negócio é dependente de capital de outros, né? Melhor a sua saúde financeira. Por quê? Porque você está vendo ali, então, o quanto de patrimônio das outras pessoas você precisa para fazer funcionar a tua própria empresa. O capital de giro líquido é um dos indicadores para a empresa que avaliam a liquidez. Ele vai mostrar a condição do negócio do cliente para saldar dívidas. O cálculo ele é muito simples também, vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. Por quê? Porque ali no ativo circulante a gente tem as contas, né, ou os bens e direitos que no próximo ano, que ao longo do próximo ano, a empresa tem para receber. Assim como no passivo circulante, a gente tem as obrigações que no próximo ano a empresa tem que cumprir. Quando você diminui o ativo circulante pelo passivo circulante, você tem exatamente o capital de giro líquido, que é, se esse número ficou positivo, significa que você tem ativo circulante suficiente para pagar as suas dívidas no próximo ano. Se esse número ficou negativo, significa que o teu passivo circulante, ou seja, as dívidas do próximo ano, elas não serão pagas com os valores que você tem a receber no próximo período, ali no próximo ano. Então, é ruim para o negócio da empresa. O índice de liquidez corrente, que é um indicador que vai demonstrar, então, em valor monetário que a empresa tem para receber a curto prazo, e aí você vai ter ali o ativo circulante dividido pelo passivo circulante somente, é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, quando ele for maior do que 1, a gente diz que tem capital disponível para uma possível liquidação das obrigações. Se for igual a 1, os direitos e as obrigações se equivalem, e se for menor que 1, a empresa não tem capital para quitar as obrigações de curto prazo. Todos esses números, eu sei que vocês estão quietos, né? E aí, mas todos esses nomes, assim, eles são bem simples, porque eles estão lá dentro do balanço do DRE da empresa de vocês. Salvo quem escolheu o Grêmio, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade e a gente vai ter que selecionar as contas. Eu acho que só o Grêmio, porque todos os outros, essas contas, elas existem. Então, é só pegar o valor total delas, tá? Isso aí. Então, para o trabalho, vocês vão calcular esses índices, né, e vão finalizar a interpretação geral dos resultados da disciplina, com os cálculos em mãos, né, de cada um dos índices, e relembrando tudo que vocês fizeram até agora. Todas as análises que vocês fizeram, vocês vão dar um parecer relacionado à saúde financeira da empresa que vocês escolheram. Seja para dizer que a empresa está muito ruim, porque os índices são ruins, a análise Pestel mostra muitos problemas relacionados a ela, a análise horizontal e vertical mostrou que a maior parte dos indicadores é negativa, ou seja, ela vem decrescendo no outro ano. Não há problema, vocês não têm Sim, claro que eu vou disponibilizar, Eduardo. Vou sim, já até hoje de tarde ia botar, me esqueci. E seja para dizer que a empresa está indo muito bem e que todos os indicadores e todas as análises indicam que é uma ótima empresa para se investir.
tá bem? Então, a partir de toda a análise é que vocês vão dar o parecer de vocês, aí vocês vão juntar tudo num relatório. Uma coisa interessante do relatório é assim, ó, que vocês tentem colocar as conclusões. Eu digo assim, eu já vi as partes do relatório de vocês, tá? Então, tentem colocar as conclusões principais relacionadas a cada uma das partes. Então, não precisa colocar print de toda a análise vertical e horizontal. Peguem o resultado da análise vertical, que foi a interpretação que vocês deram para o resultado, e coloquem dentro do trabalho, né? A análise Pestel até teve gente que fez assim, que fez numa folha, assim, sabe? E aí foi colocando cada um dos fatores e depois explicou. Aí, beleza de deixar assim. E os indicadores, coloquem o cálculo deles ali simplesmente, porque eles são bem simples, na verdade. Ativo circulante, menos passivo circulante, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, eles são indicadores de cálculo bem simples, é conta de mais, menos vezes dividir. A questão toda é como é que vocês vão interpretar esse conjunto imenso de dados que vocês têm sobre a organização que vocês decidiram, né, que vocês escolheram para analisar. Como é que vocês vão interpretar isso? É aí que fica, né, enfim, a cereja do bolo do final do trabalho de vocês, para vocês me passarem. Vocês têm dúvidas? Não? Tá tranquilo? Os indicadores não é uma parte difícil, não, né? Apesar, mesmo as pessoas que têm, pelo menos esses, que foram escolhidos para aula, mesmo as pessoas que têm dificuldade na área de finanças, eles não são nem um pouco difíceis. Vocês viram ali, eu vou colocar, vocês vão fazer eles de uma forma bem fácil. A questão toda é os dados fazerem sentido, assim. Todas as análises que vocês fizeram ter algum sentido, né? Algum sentido prático para a organização que vocês escolheram, assim. De resto, eu acho que é bem tranquilo. Ninguém? Tá todo mundo mudo. Né? Quando a gente está em reunião, a gente faz assim, ó, sempre que tá todo mundo mudo é porque tá todo mundo concordando e tá todo mundo bem com a situação. O que é engraçado, porque na verdade, no geral, não é, né? Mas nas reuniões que eu participo, agora eu faço, tenho 2 projetos dentro do governo do estado que estão me tomando bastante tempo, que é uma mudança de decreto e um outro mapeamento de estruturas, e nos 2 casos funciona assim, como tem um pessoal, o GT de estruturas é para mudar o decreto que organiza as estruturas do estado, né? E aí, como tem mudanças legais ali complicadas, então tem o pessoal da PGE, da CAGE, de todas as secretarias, e aí muita gente não concorda, só que daí ele aproveita os momentos de muito silêncio para dizer, ok, então, se todo mundo concorda, silêncio é porque todo mundo concorda. Aí as pessoas começam a falar, começam a tirar dúvidas, porque senão vai para a ata que todo mundo concordou com mudanças legais que vão depois impactar na forma como o Estado organiza a sua estrutura, que é importante, né? Então vamos lá, pessoal. Tudo tranquilo? Eu vou enviar para vocês. Eu vou enviar o material no Moodle, sim, e vocês continuem me... Eu sei que às vezes eu demoro para responder ali no WhatsApp, mas perguntem ali para mim e mandem e-mail quando vocês precisarem, enfim, para tirar dúvidas. E qualquer coisa, enfim, qualquer coisa eu fico disponível. Não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação antes de eu finalizar. Não? Tá tranquilo? Então tá tranquilo. Não, tá tranquilo, Kleber, porque aqueles índices ali são fáceis. Eu podia ter escolhido uns bem difíceis. Só que daí tem um pessoal aí que não fez gestão financeira também. Foi a sorte de vocês. Aí eu retirei, porque eu peguei lá os índices que a Letícia ensinou vocês a fazer. E aí eu pensei, não tenho como, né, explicar a gestão financeira inteira. Então tem que pegar índices que façam sentido para vocês. Eles são fáceis. A questão toda é a interpretação deles. Mas é a função de administrador, não é? Administrador se preocupa, em tese, mais com a interpretação dos dados para fazer gestão estratégica deles. Tá bem? Eu vou finalizar a gravação. Lembrar vocês que semana que vem, então, a gente tem a primeira aula do Aulas Abertas, para vocês estarem presentes. E